Irmãos, hoje o tema da nossa palavra é a mentira. Ontem, dia 1º de abril, é o dia dedicado à mentira. Muitos, com seus corações endurecidos, fizeram a vontade de Satanás. A você que consumou essa situação ontem e ainda não reviu o que fez, não se tocou, está endurecido. Elisa Oliveira, eu estou endurecido, eu nem senti o pecado. Eu fiz ontem, você fez ontem. Mas eu nem senti o pecado, Elisa Oliveira, nem senti. Pois é, amados. O pecado às vezes ele entra no coração das pessoas, as pessoas tornam-se insensíveis a ele, não é? E em muitas situações as pessoas cometem pecados, mas a insensibilidade é tão grande, não consegue mais ver, não são mais sensíveis ao pecado. O pecado torna-se algo um tanto quanto natural, não é? Um tanto quanto natural. Evidentemente que eu estou fazendo referência ao pecado da mentira. Ontem, dia 1º de abril, é um dia consagrado ao pecado, consagrado à mentira, consequentemente consagrado ao pai da mentira, e o pai da mentira é Satanás. Nos diz a palavra em João capítulo 8, versículo 44. Ouça: vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Conhece o texto? João capítulo 8, versículo 44. Nesse texto, irmãos, com simplicidade, nós vemos que o Senhor define os mentirosos como filhos de Satanás, filhos do diabo. Todos aqueles que proferem a mentira, todos aqueles que vivem na mentira, o Senhor afirma de forma clara, inequívoca, que são filhos da mentira, que são filhos do diabo. Por que o Senhor diz isso? Ele diz: fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se o Senhor afirma que Satanás é o pai da mentira, consequentemente, é uma consequência lógica, consequentemente, aqueles que praticam a mentira são o quê? Filhos de Satanás. É uma sentença extremamente pesada, mas o interessante é que Cristo Jesus não brincava com o pecado. Jesus nunca brincou com o pecado. Jesus nunca concordou com o pecado. Jesus, ele bateu de frente contra toda a prática pecaminosa. Jesus nunca concordou com o pecado. E ele fala de forma muito clara que a mentira procede do diabo. E aqueles que vivem na mentira, consequentemente, também procede do inimigo. Satanás é esperto. Talvez a sentença do Senhor com relação à mentira seja uma das mais pesadas em referência ao pecado. Talvez seja a sentença mais pesada que Jesus proferiu. Ele fala de forma clara, explícita, sobre a filiação dos que cometem o pecado. Mas Satanás, amados, Satanás, ele não nasceu ontem. Satanás não nasceu ontem. E Satanás, ele na sua astúcia, na sua esperteza, na sua capacidade extrema, de enganar o ser humano, de levar o ser humano ao engano, ele levou o homem a criar um dia dedicado à mentira. Um dia dedicado à mentira. E nós vemos, amados, que esse dia ele é comemorado. Esse dia é comemorado, vemos alguns programas de televisão agindo de forma mentirosa, algumas pegadinhas. Depois dizem: hoje é dia da mentira. É mentira, hoje é dia da mentira. Satanás é esperto, não é, irmãos? Satanás, ele consegue fazer o errado
ficar certo. Aos olhos do homem, o errado é celebrado como uma coisa legal. Nós sabemos que o pecado da mentira é terrível. A mentira, a prática da mentira é terrível. Ela rouba a dignidade da pessoa, a credibilidade da pessoa. Ela joga a pessoa numa situação terrível. E aqueles que praticam a mentira, sabemos também que tornam-se escravos dela. Os praticantes da mentira tornam-se escravos da mentira. E dificilmente consegue a libertação. Só mesmo Cristo Jesus para mudar a vida do mentiroso. Só mesmo Cristo Jesus para mudar a vida do mentiroso. Mas Satanás, na sua astúcia, na sua esperteza, ele sabe como enganar as pessoas. Ele sabe como fazer que as pessoas prestem culto a ele. Ele sabe como levar as pessoas a cultuá-lo, irmãos. E o que acontece no dia 1º de abril, nada mais é do que um culto ao pai da mentira. E os filhos do pai da mentira exercem, entre aspas, essa condição de mentiroso. Colocam em prática a condição de mentiroso. E levam as pessoas ao engano, são enganados pelas pessoas, e Satanás, lá do seu trono, se ele tem um trono, claro, lá do seu trono, aplaude, porque ele recebe a glorificação através da mentira. Irmãos, aqueles que estão nas trevas, praticarem mentira é relativamente normal, porque estão já envolvidos por toda sorte de males, toda sorte de pecados. E a mentira é mais um. É mais um pecado no currículo pecaminoso que possui. Mas, quantos que se dizem servos de Deus, quantos que se dizem servos do Senhor, que são membros de igreja, evangelistas, pregadores, cantores, ministradores de louvor, professores na escola bíblica dominical, entre outras práticas dentro da igreja, ou simplesmente membro de uma igreja, mas que se diz servo de Deus, quantos ontem negaram ao Senhor, negaram a Deus e abraçaram a Satanás? Quantos, irmãos? Essa é a parte preocupante. É a parte preocupante. Nós vivemos dias em que Satanás tem levado as pessoas ao engano. Tudo é válido, tudo é válido. A ideia é que tudo é uma grande brincadeira, tudo é uma grande brincadeira. O dia da mentira é uma grande brincadeira. Mentir para as pessoas num dia específico é uma grande brincadeira. Falar em verdades é uma grande brincadeira. Levar as pessoas ao engano é uma grande brincadeira. Sim, para muitos é uma grande brincadeira, mas para aquele que é o pai da mentira é uma grande vitória. É uma grande vitória sobre o povo que chama pelo nome do Senhor, porque ontem, irmãos, muitos pecaram contra Deus, muitos viraram as costas para o Senhor, muitos abraçaram Satanás e o chamaram de pai, muitos abraçaram a Satanás e o chamaram de pai ao exercitarem a prática da mentira de forma deliberada. Sim, de forma consciente. Mentiram, porque era o dia da mentira. Vamos entrar também na onda. Vamos também praticar a mentira. E quantos irmãos ligaram para alguém e contaram uma mentira? Até dentro das igrejas, quantos subiram ao púlpito e contaram uma mentira? Para os irmãos, quantos contaram uma mentira? Elias Oliveira, você também está radicalizando. Amados, eu não estou radicalizando. A Bíblia afirma que de nós deve proceder apenas uma só palavra, apenas uma palavra, e essa palavra é o sim, sim.
Não, não. Ou seja, apenas uma palavra, a palavra da verdade. A palavra da verdade. Se é sim, amém. É sim. Se é não, amém. É não. É assim que deve ser o proceder do servo de Deus, a tempo e a fora de tempo. Ou seja, a cada instante, a cada minuto da sua vida. Independente se é o dia da verdade ou o dia da mentira. Eu acho que não tem dia da verdade, não é? Por incrível que pareça, tem o dia da mentira, mas não me lembro, pelo menos nunca ouvi alguém falar a respeito do dia da verdade. Se houver, eu desconheço. Ignorância minha, portanto. Eu nunca ouvi alguém falar, hoje é o dia da verdade, hoje precisamos todos falar a verdade. Nunca ouvi isso, irmãos. Mas para aquilo que não presta, sempre tem um dia dedicado. Para aquilo que é do diabo, sempre tem um dia dedicado. Para aquilo que é do inferno, sempre tem um dia dedicado. Sabe por quê, queridos? Porque Satanás está por trás. E é Satanás que motiva as pessoas ao engano. É Satanás que leva as pessoas ao engano. É Satanás que leva as pessoas ao erro. É Satanás que induz as pessoas, porém, à prática do erro é algo consciente. É uma opção pessoal. Você pode até ser influenciado a errar, mas você erra porque quer. Ninguém erra. Dificilmente alguém erra de forma inocente. Dificilmente. E com relação a esse pecado, irmãos, com relação ao dia 1º de abril, o dia dedicado à mentira, aqueles que abraçam essa causa, aqueles que abraçam essa comemoração, aqueles que levam esse costume do fundo dos infernos à frente, com certeza estão chamando para si a paternidade de Satanás. Estão chamando para si Satanás como pai. É mais sério do que parece. Muito mais sério do que parece. Muito mais sério. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mais uma vez, Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa é a verdade do Senhor para cada um daqueles que chamam ao Senhor de Pai. Esta é a realidade da nossa vida. A nossa vida precisa ser marcada por uma só palavra, irmãos: a sinceridade, a verdade. Nós precisamos entender que estamos nessa terra para representar a Cristo Jesus. Estamos aqui para imitar a Cristo Jesus. Estamos aqui para sermos imitadores, praticantes e divulgadores da causa de Cristo Jesus. Nós não estamos sobre a face da terra para fazer a vontade do diabo. Nós não estamos aqui para encher o nosso coração com aquilo que é trevas. Mas o nosso coração precisa ser tomado pela luz, e a luz é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E eu falei no início que muitos pecaram. Muitos pecaram ontem, e são aqueles que se dizem servos do Senhor. Muitos ontem negaram ao Senhor. Muitos ontem pisaram na bola com Deus. Ontem foi dia 1º de abril. Muitos ontem pisaram na bola com o Senhor, muitos pecaram contra Deus, muitos abraçaram a Satanás, deram um cheiro no cangote de Satanás, o chamou de pai e praticou a vontade dele. Muitos pecaram contra o Pai eterno ao proferirem afirmações mentirosas, ao praticarem a mentira, ao abraçarem o dia da mentira e colocarem em prática no seu viver. São indesculpáveis por isso, amados. São indesculpáveis. Errais por não conhecerdes as Escrituras sagradas. Assim dizia o Senhor. E muitos erram exatamente por isso. Porque não querem conhecer a verdade, não querem viver a verdade, não querem abdicar aquilo que é errado, mas querem viver uma forma, irmãos, que, se possível, agrade a Deus, mas que não os faça abandonar o mundo, não os faça deixar o mundo. Eu quero afirmar para você, de forma inequívoca, que é impossível
andar de bem com o mundo, ou seja, com o reino das trevas, com Satanás, e possuirmos comunhão com Deus. É impossível. São dois reinos antagônicos. Ou você vive com o Senhor, ou você vive com Satanás. Não há um meio termo, não há como você conciliar esses dois reinos, não há uma dupla nacionalidade, não é possível uma dupla nacionalidade, não é possível. Ou você é do reino celestial, ou você é do reino das trevas. Ou você segue ao Senhor como rei, ou você segue a Satanás como rei. É uma opção que cada um sobre a face da terra precisa fazer. Mas quando eu prefiro servir ao Senhor, quando eu abraço a Deus, entregando a minha vida a Ele, irmãos, entregando a minha vida, doando por completo a minha vida ao Senhor, eu vou viver as verdades que são concernentes a Deus. A minha vida torna-se um espelho das práticas de Cristo Jesus. Eu vou praticar aquilo que é comum a Jesus. Eu vou viver as verdades do Senhor no meu dia a dia. Eu vou procurar vivenciá-lo. Eu vou procurar louvá-lo, adorá-lo, eu vou procurar testemunhar da sua grandiosidade, vou pregar o seu evangelho, serei um que levará a palavra do Senhor àqueles que necessitam, porque assim é a vida daqueles que fazem parte do reino celestial. Aqueles que fazem parte do reino de Deus têm isso em comum, irmãos, o amor pela causa de Cristo, o amor pelo Senhor, o amor que faz nos colocar o ide em prática na nossa existência, e nós não vamos nos cansar de falar do amor de Cristo, nós não vamos nos calar mesmo que tudo se levante contra nós, nós não vamos parar, porque é o amor do Senhor que move dentro do nosso coração, e quando esse amor é verdadeiro, quando esse amor é real, nós criamos uma inimizade natural com Satanás. É o único inimigo aceitável, irmãos, é o único que nós podemos e devemos ter como inimigo, é Satanás. É impossível amar Satanás. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos. Aqueles que são nossos inimigos são carentes do nosso amor. Mas Satanás é o inimigo que não é carente do nosso amor. Na verdade, irmãos, nós precisamos entender esta realidade e cortar todo tipo de relacionamento com o reino das trevas, todo tipo de relacionamento, mesmo aqueles que são agradáveis, porque alguns relacionamentos com as trevas são bons. São gostosos, são atraentes, motivam as pessoas, enchem o coração de muitos de satisfação. Mas, queridos, preste atenção, o Eterno condena esse tipo de prática. E se o Eterno condena esse tipo de prática, chamando-nos à santidade, à separação, nós precisamos viver, portanto, em santidade, ou seja, separados das práticas pecaminosas comuns àqueles que estão nas trevas. E a mentira, amados, a mentira, ela não tem lugar na vida do servo de Deus. É impossível você servir ao Senhor, é impossível você ser de Deus, é impossível ser servo do Eterno, é impossível ser pregador da palavra, é impossível ser um levita, ser um ministrador, ser um servo do Eterno e viver na prática da mentira, porque a prática da mentira, de forma direta, lhe concede uma paternidade que desagrada ao Todo-Poderoso, porque rouba o senhorio, a paternidade do Senhor Deus sobre a tua vida, e você transfere de forma natural, você transfere de forma voluntária a paternidade para Satanás. E o Senhor nos afirma na sua palavra que os mentirosos são filhos das trevas, são filhos do pai da mentira, e sabemos que o pai da mentira é Satanás. Entrou na brincadeira ontem, entrou na brincadeira, vivenciou o dia da mentira, praticou a mentira, não se arrependeu porque era brincadeira, mentiu, brincou, enganou as pessoas, levou as pessoas ao engano. Quem sabe criou algum tipo de inimizade em decorrência da mentira? Mas está tudo bem, tudo legal, consciência está numa boa, porque você está certo que é apenas uma brincadeira.
É apenas uma brincadeira, mais um dia? Nada de anormal? O que é que tem? O que é que tem? Nada a ver? E essas coisas desse tipo? Eu quero afirmar para você que é que tem servir a Satanás. Nada a ver servir Satanás. Se é dessa forma que você encara a vida, fazer o quê? Mas, se você se deixou levar pelo espírito de engano, e se você ontem cultuou o inimigo, satisfazendo-lhes os interesses, os desejos de Satanás, eu quero afirmar que é preciso que você se arrependa do teu pecado. Confesse teu pecado ao Senhor. Jogue tua face no pó. De joelho, peça para que o Senhor te purifique, te lave o coração, te lave a vida, te restaure. Mas é preciso que haja arrependimento de fato. Se você não consegue ver isto como errado, clame para que o Espírito Santo de Deus lhe dê consciência de pecado. Santo Deus, ou Espírito Santo de Deus, me dê consciência. Eu preciso sentir o peso do meu erro. Eu preciso sentir o peso da minha traição. Eu preciso sentir o que eu fiz como errado. Eu preciso que o arrependimento envolva meu ser para que eu possa mudar minha vida. Se você não sentiu esse arrependimento ainda, você tem que clamar ao Senhor para sensibilizar o teu coração. Pedir perdão ao Senhor. Clamar pela misericórdia dEle. Clamar para que o Senhor venha lavar o teu coração, arrancar, meu irmão, a marca de Satanás da tua existência, arrancar a marca do inimigo da tua vida. Clame para que Deus te conscientize. Clame para que o Espírito sensibilize a tua vida. Clame para que o Espírito sensibilize o teu coração para que haja arrependimento e a devida confissão de pecado. E vai além a minha recomendação, e vai além. Da mesma forma que você ligou para alguém para mentir, da mesma forma que você procurou alguém para mentir, da mesma forma que você usou um meio ou outro para mentir, da mesma forma que você usou a internet, as redes sociais, para levar uma mensagem de mentira, levar as pessoas ao engano, para satisfazer a Satanás no dia da mentira, é preciso que você procure as mesmas pessoas e peça-lhes perdão. Confesse o teu erro a essas pessoas. Diga-lhes que você estava enganada, que você foi influenciada pelas trevas, mas que você não é filho do pai da mentira, que você não é filho de Satanás, mas aquilo que jorra de dentro do teu coração é a verdade do Espírito Santo de Deus, e que arrependido você está, e que você está no momento de arrependimento, e que você está confessando o teu pecado para o Senhor, e também deseja pedir perdão àquelas pessoas que foram alvo das tuas brincadeiras pecaminosas, diabólicas, do teu louvor, do teu agrado a Satanás através da prática da mentira. E muitos usaram a internet também para isso. Nas redes sociais e essas coisas todas. É preciso rever conceitos, amados, é preciso rever conceitos, é preciso entendermos que a vida é mais séria do que parece, que a vida é muito mais profunda do que aquilo que você imagina. É necessário que você entenda que o Senhor, Ele sonda o teu coração, e o Senhor quer que a tua vida seja pura, que tenha apenas uma essência, a essência seja de Cristo Jesus. O teu DNA precisa ser o DNA de Cristo Jesus. Se porventura você tem um DNA que não é o de Cristo, tem alguma coisa errada na tua vida, e as pessoas que possuem DNA que não é o de Cristo, isto fica evidenciado nas suas práticas, nas suas obras, porque são obras que não representam Cristo, são obras que não levam as pessoas a enxergar Jesus em você. Portanto, se você está vivendo o pecado, na prática do pecado, tem alguma coisa errada na tua vida. E você precisa rever isto com urgência. Tem um ditado popular que diz: quem brinca com fogo, sai queimado. É mais ou menos assim. Quem brinca com fogo, sai queimado. Quem brinca com Satanás, sai condenado. Quem brinca com Satanás, sai condenado, irmãos. Quem brinca com Satanás, sai condenado. Nós não estamos aqui para brincarmos com o rei das trevas.
Não estamos aqui para abrir concessões para o diabo. Não estamos aqui para abrir concessões para os demônios. Nós estamos aqui numa batalha que não é contra a carne nem o sangue, mas é exatamente contra os principados, os governadores das trevas. É assim que a palavra nos fala, amado. E a partir do momento que você acha que não tem nada a ver, tudo bem, eu posso brincar com aquilo que é do diabo, você está fazendo o quê, querido? Você está abrindo todo tipo de brechas, de portas, portais, portões. Você está abrindo tudo para que Satanás adentre o teu coração e cause danos, muitas vezes, irreparáveis. Irreparáveis. Servo de Deus, não brinca com aquilo que é espiritual. Servo do Senhor, não brinca com o espiritual. Seja o espiritual da luz, ou seja, o espiritual das trevas. Se nós tratamos aquilo que é de Deus com brincadeiras, nós estamos tocando no Senhor. Nós estamos demonstrando que não há temor, não há respeito com o Todo-Poderoso. Portanto, nós não podemos brincar com aquilo que é de Deus. E vez ou outra nós vemos na internet humor cristão, as pessoas brincando com Deus, fazendo referências àquilo que é espiritual com humor. Quero afirmar que isso também é pecado. Da mesma forma, nós não podemos brincar com o rei das trevas. Ele é muito sério. Ele é muito sério, irmãos. E todas as vezes que nós brincamos com fogo, nós nos queimamos. E todas as vezes que alguém brinca com o rei das trevas, está pecando contra Deus e está abrindo portas, portões, espaços. E o maligno faz a festa na vida da pessoa. Faz a festa, onde as pessoas são tocadas na saúde, na família, nas finanças, onde as pessoas perdem a sua moral, perdem muitas vezes a vida profissional. Sabe por que isso acontece? Porque abrem espaços para o diabo, dão lugares para o diabo na vida. E quando o diabo entra, ele entra para devastar. O diabo não edifica a vida de ninguém, o diabo devasta a vida das pessoas. Quando nós temos espaço aberto para Deus, Ele edifica a nossa vida, Ele constrói nossa vida, Ele nos abençoa, Ele nos faz crescer, nos faz prosperar. Mas o diabo, irmãos, todas as vezes que abre esse espaço para Ele, Ele entra como um vendaval, Ele entra com uma força devastadora na vida das pessoas, Ele joga tudo para cima e as coisas saem do lugar e a pessoa perde o equilíbrio. E esse perder o equilíbrio nós vemos na destruição da vida. E esse perder o equilíbrio, irmãos, nós constatamos quando as pessoas estão com a sua saúde destruída, perdem a sua vida profissional, as finanças vão para o buraco, enfim, a vida torna-se uma desgraça total. É consequência de espaço aberto para as trevas. Mas o nosso tema, irmãos, nós estamos abordando hoje o espaço aberto para o inimigo na vida de muitos. Dia 1º de abril, dia dedicado a Satanás, dia dedicado à mentira. E o costume é levar as pessoas a mentir nesse dia. E isto é uma louvação, é uma adoração, é uma glorificação ao Pai das Trevas. E ontem, irmãos, foi o dia 1º de abril, muitos pecaram contra Deus. Muitos reataram a amizade com Satanás. Muitos quebraram a aliança que tinha com o Senhor. Muitos mentiram. Muitos levaram as pessoas ao engano. Muitos agiram segundo a orientação de Satanás e romperam com Deus. Mas você precisa, com urgência, clamar para que o Senhor te dê a sensibilidade, para que você veja a seriedade da tua ação errada, da tua mentira proferida, do engano que você levou às pessoas, para que tu possas confessar o pecado, arrependido, confessar o pecado, buscar de Deus o perdão
e acertar-se com o Senhor. E como disse a palavra, vá e não peques mais. Como diz o Senhor, vá e não peques mais. E ainda, lembre-se, Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o texto principal, o texto áureo da nossa palavra, João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não seja filho de Satanás. Não seja filho. Mentiu. Brincou com fogo no dia 1º de abril. Brincou com a mentira. Fez a vontade de Satanás? Busque de Deus o perdão. Busque do Senhor o perdão. E isso é urgente. Está ouvindo essa palavra? Foi sensibilizado pelo Espírito Santo? Pare o que você está fazendo. Vá pedir perdão ao Senhor. Vai confessar o teu erro. Vai quebrar essa união que você, muitas vezes de forma involuntária, firmou com o Pai das Trevas. Vá pedir perdão ao Senhor. Vá confessar teu pecado. Vai buscar de Deus a restauração da tua vida. Amém? E quando você confessar o teu pecado, arrependido clamar pela misericórdia, o Senhor dirá para você, os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Essa é a palavra de Jesus para o teu coração. Amém? Não abrace a Satanás. Não abrace. Mas seja do Senhor. Seja do Senhor. E seja inimigo das trevas. Seja inimigo do nosso inimigo. Amém? Para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça do Eterno venha envolvê-lo e fazê-lo sentir a seriedade das nossas ações. Porque tudo quanto façamos é preciso que seja para a honra e para a glória do Senhor. Se não é para a honra e para a glória de Deus, com certeza é para a honra e para a glória de alguém, e esse alguém é Satanás. Então é melhor fazer para o Senhor. Que Deus o abençoe, Ele faça feliz, e que o Espírito Santo de Deus sensibilize o teu coração, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.